Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa segunda aula do módulo de Biofísica e hoje comentaremos aqui sobre os aspectos biofísicos da água. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like e ative aqui o sininho de notificações. Beleza? Vamos lá? A nossa aula é estruturada da seguinte maneira. Eu faço aqui uma introdução com vocês, comento brevemente sobre o ciclo hidrológico, pontuo aqui alguns aspectos atrelados com recursos da água, a sua estrutura molecular, seguido posteriormente aqui das propriedades físico-químicas da água e encerro aqui apresentando para vocês as principais referências bibliográficas que eu adotei para estruturar a nossa aula, certo? Gurizada, vamos lá! É importante nós destacarmos que a água é um elemento essencial para que haja vida aí nos planetas. E eu queria destacar de antemão que o fato do planeta Terra ele encontrar-se aqui numa zona de habitabilidade permite com que, consequentemente, haja presença de água nos três estados físicos da matéria, a saber se são eles estado sólido, líquido e gasoso, certo? Além disso, é inerente nós destacarmos que, pensando aqui no contexto terrestre, a água participa aqui de um ciclo biogeoquímico denominado como ciclo hidrológico, ou comumente conhecido aí por vocês como ciclo da água, no qual é interessante nós sabermos que existe aqui uma transferência de matéria e energia entre elementos aí da hidrosfera, da atmosfera, da água subterrânea, superficial e de plantas e animais, certo? Eu não vou me aprofundar muito aqui no ciclo da água, porque acredito eu que já seja de conhecimento de vocês que isso aqui trata-se de um ciclo biogeoquímico, ou seja, vai ter elementos geológicos, elementos químicos e elementos biológicos intercomunicando-se entre si. Além disso, é inerente nós destacarmos que quando pensamos em água aqui no planeta Terra, ele ocupa exatamente essa proporção aqui demonstrada no slide, e ele se distribui basicamente da seguinte forma. 97% da água existente no planeta Terra, ele centra-se aqui, localiza-se no mar, então, consequentemente, nós denominamos como água salgada ou água marinha. E 3% da água está aí no espectro de 40 milhões de quilômetros cúbicos, é basicamente água doce. Mas é interessante ainda saber-se que dentro dessa distribuição de água doce aqui no planeta Terra, temos aí sobre forma de gelo, água subterrânea, lagos e rios e por fim a forma de vapor. É interessante vocês ainda terem a percepção que a água nada mais é do que um recurso limitado, então é um recurso que eventualmente possa faltar futuramente caso não haja uma preservação aí dos recursos hídricos. Nós já sabemos que, infelizmente, na atual realidade já existe aí problemas de distribuição da água. E aí vale-se ainda destacar que muitas vezes é pontuado por vocês o seguinte: mas é possível fazer extração de água do mar e fazer o processo de dessalinização e etc. Tudo bem, é possível, mas é um processo extremamente caro e nem todos os países do globo terrestre apresentam essa tecnologia aí para fazer esse processo, tá bom? Então é importante nós termos aqui na nossa mente que é um recurso que é autolimitado. Eu acho interessante ainda ser pontuado a vocês que quando a gente pensa aqui na estrutura da água, é importante nós pensarmos que o átomo de oxigênio na água ele tem uma configuração de orbital sp3, certo? E além disso, isso daqui decorre do fato de haver aí dois pares de elétrons, mais duas ligações de dois elétrons com os hidrogênios. E essa própria conformação acaba determinando a forma angular da água. Então tem aqui uma distribuição da nuvem eletrônica, certo? Outro aspecto inerente a ser pontuado aqui é que a diferença de eletronegatividade entre os átomos aí que constituem as moléculas podem determinar se essa molécula tem uma polaridade ou não. E aqui em especial quero destacar no caso da água em especial que trata-se de uma molécula polar, certo? E o que seria uma molécula polar?
basicamente é uma situação na qual a gente observa aí a eletronegatividade, a existência de eletronegatividade entre os átomos que constituem esse elemento, essa molécula. E aqui o que vale se nós entendemos como eletronegatividade? A eletronegatividade, pessoal, de maneira bastante simplificada, pode ser conceituada como a tendência na qual o núcleo de um átomo tem tendência de atrair elétrons de um átomo vizinho, certo? E aqui em especial, no caso da água em especial, nós percebemos que existe uma diferença de eletronegatividade entre os átomos que constituem a molécula. O átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo se comparado-se com os átomos de hidrogênio, certo? Então, consequentemente, nós temos uma molécula aqui que fica polarizada em decorrência de não haver aí a anulação das forças dos dipolos. Aqui é interessante nós destacarmos ainda em especial que a água é uma molécula extremamente polarizada. Então, como eu pontuei a vocês, o átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo se comparado com os átomos de hidrogênio, certo? A própria questão aqui da nuvem eletrônica que constitui a molécula de água, ser sp3, gera aqui um tetraedro, e aí temos uma angulação precisa, certo? No qual os dipolos hidrogênio e oxigênio não se cancelam. Além disso, é interessante destacar-se que a ligação hidrogênio-oxigênio ela é extremamente curta, então ela gira aqui em torno de 100 picômetros, o que acaba gerando aqui um gradiente eletrostático íngreme, certo? É interessante nós ainda destacarmos, em especial, que quando a gente pensa aqui na molécula de água, ela é uma molécula extremamente formada por interações aí de maneira significativa, a gente pode pensar em interações eletrostáticas, certo? E além disso, eu quero destacar para vocês que esses 4 fatos aí concedem à água um dipolo extremamente forte. Além disso, é interessante nós destacarmos aqui as ligações, ou também conhecida aí comumente por vocês como pontes de hidrogênios. O que seria uma ligação de hidrogênio? O hidrogênio ele é covalentemente ligado a um átomo de oxigênio, porém ele pode ser atraído por outro átomo de oxigênio com uma energia aí em torno de 23 kJ. Então tem-se aqui uma interação eletrostática. E aqui eu queria ainda destacar que a energia é 5 vezes maior do que a média das energias de flutuações aí da colisão termal, por exemplo. E além disso, as ligações de hidrogênio são possíveis entre um átomo muito eletronegativo e hidrogênio, ligando-se de maneira covalente com outro átomo aí muito eletronegativo. Então, por exemplo, nós temos aqui o contexto do famoso FON, flúor, oxigênio, nitrogênio, certo? Então, a ligação de hidrogênio, ela se dá basicamente aí numa situação na qual você tem um átomo aí de hidrogênio ligando-se de maneira covalente com um átomo aí muito eletronegativo, certo? E um detalhe interessante ainda a ser pontuado aqui é que essa própria característica da água ser formada por ligações de hidrogênios faz com que a estrutura, a automontagem e propriedade de todos os componentes celulares acabem sendo basicamente atrelados, alterados em decorrência da água, tá bom? É interessante ainda, inclusive, a gente destacar aqui, por exemplo, que as primeiras biomoléculas evoluíram em soluções aquosas. E um detalhe interessante ainda a ser destacado aqui para vocês, que se eventualmente nós perdêssemos 50% do nosso volume hídrico, a saber se aí o homem é constituído por 70% d'água, com 50% da perda d'água a gente vai a óbito. Existem alguns seres vivos que conseguem remediar essa questão aí de perda hídrica, que é um caso de algumas bactérias aí e árqueas, mas são muito raras, tá? Só para vocês terem uma noção ainda, se eventualmente nós perdêssemos aí 20% do nosso teor hídrico, nós haveríamos aí uma inibição muito drástica das nossas reações metabólicas. E se eventualmente nós perdêssemos aí 30% desse volume hídrico, haveria-se uma parada, nós pararíamos todo o nosso metabolismo.
Então percebamos aqui de antemão que é muito importante que a gente tenha água para que se processe aí todas as nossas reações metabólicas. Existem aí alguns seres vivos, como por exemplo esporo, cisto de protozoário e até mesmo casos de sementes, que podem viver muito tempo sem água, que é um caso aí que nós denominamos como anidrobiose, ou seres anidrobióticos, que são seres que precisam de uma pequena taxa de água e conseguem viver aí muito tempo sem isto, tá? Só como curiosidade. Outro detalhe interessante a ser destacado é que os estados físicos da matéria, aqui em especial da água, estado sólido, líquido ou gasoso, dependem basicamente da quantidade de pontes de hidrogênios que existe aí entre as moléculas de água. Então, o quão mais houver ligações de hidrogênio, mais compacta essa molécula vai ser. Consequentemente, é o caso aqui, por exemplo, do estado sólido, do gelo. E quanto menor for as interações, as ligações de hidrogênio, maior vai ser o grau de dispersão dessas moléculas e, consequentemente, nós temos aqui o caso do estado gasoso, certo? Então, é interessante nós destacarmos, inclusive aqui, que essa questão das ligações de hidrogênio são extremamente importantes para a coesividade da água. Por exemplo, a própria questão do ponto de ebulição e fusão da água decorre aí de uma somatória das várias ligações de hidrogênio, tá bom? Então, como eu falei para vocês, os estados físicos aqui da água dependem exclusivamente da organização aqui das ligações de hidrogênio. Eu coloquei pontes de hidrogênio aqui nos slides por ser aí mais comumente conhecido por vocês, mas quero enfatizar que a denominação correta e atualizada é ligação de hidrogênio, tá bom? Posto isto, exemplifico aqui a vocês a importância das ligações de hidrogênio, como, por exemplo, aqui o pareamento das bases nitrogenadas que constitui aí o DNA ou o RNA. O pareamento específico entre adenina e timina, ou citosina e guanina, vai garantir, vai viabilizar o processo aí de replicação correta da informação que é contida no DNA. Então, a saber-se, a adenina com a timina, elas estabelecem aqui duas ligações de hidrogênio e citosina e guanina estabelecem 3 ligações entre si. E é justamente esse pareamento específico mediante ligações de hidrogênio que viabiliza aqui uma replicação adequada do material genético. Outro aspecto inerente a ser pontuado é que as ligações de hidrogênio elas podem ser fortes quando a gente tem, por exemplo, aqui três átomos envolvidos aqui. São uma reta, o caso, por exemplo, da beta-folha antiparalela aqui em proteínas, quando a gente está pensando em contexto de proteínas, ou elas ainda podem ser fracas quando a gente tem 3 átomos envolvidos aqui e acabam formando uma angulação, que é o caso aí da folha beta paralela em proteínas. São pequenas exemplificações acerca da importância das ligações de hidrogênio. Outro detalhe que merece detalhe aqui, importância a ser pontuado, é que o espectro de absorção da água é muito complexo. Então, nós temos aqui estados de librações, ou seja, existem vários graus de rotação da água que a gente chama de librações, tá? No estado líquido, por exemplo, essas rotações elas tendem a ser restritas pelas ligações de hidrogênio, o que acaba resultando aqui em librações. Mas também faixas espectrais aí, elas acabam sendo mais largas, por causa aí da superposição de muitos picos de absorção, tá? Então, ainda de destaque, nós pontuarmos aqui, eu já até deixo esse site aqui em inglês, eu super recomendo que vocês acessem ele, eu vou deixar aqui no link da descrição, para vocês observarem várias anomalias que nós temos aqui na água. Sabe-se aí que existe cerca de 67 anomalias, então temos anomalias fasimétricas, anomalias de densidade, anomalias de material, anomalias termodinâmicas e outras anomalias aí da água, tá? Esse gráfico aqui, por exemplo, exemplifica alguns casos de anomalia da água relacionados com a temperatura. Então, densidade, viscosidade com pressão, compressibilidade, velocidade do som, calor específico, expansividade termal,
todas essas coisas aqui, velho, são tudo anomalias atreladas com a temperatura. Então percebam que a água é uma molécula aí muito interessante, né? Muito doida, né? E um detalhe ainda que eu acho que vale se nós destacarmos aqui é, como eu falei para vocês, a água ela atua, ela influencia nas estruturas, automontagens e propriedades de todos os componentes celulares, tá bom? É interessante ainda nós destacarmos que o calor específico molar da água aqui é mais alto do que todos os componentes conhecidos aí, exceto a amônia. E aí, consequentemente, a necessidade de evaporação de pouca água aí para resfriar os organismos, tá? Os pontos de fusão e ebulição são extremamente altos. Isso daqui eu falei para vocês, decorre aí de uma somatória das ligações de hidrogênio. E a água ela pode ser líquida aqui num ambiente mais quente e, consequentemente, isso faz com que haja um processamento reacional muito mais rápido, certo? Além disso, é até interessante nós destacarmos aqui, ó, a própria questão da rede cristalina, que é organizada aí a partir das ligações de hidrogênio. Então percebamos que, por exemplo, um detalhe interessante a ser pontuado aqui no gelo é que nós conseguimos estabelecer aqui cerca de 3,4 ligações de hidrogênios por moléculas de água. E o gelo é uma estrutura extremamente estável, o que acaba gerando essa estrutura cristalina aqui, tá bom? Outro aspecto interessante a ser destacado aqui sobre a água é que a densidade da água ela depende também das ligações de hidrogênio. A água se expande no processo de congelamento devido à elasticidade em comum das ligações de hidrogênio e, consequentemente, também essa conformação cristalina aí, particular de baixa energia, quando ela está aí em condições normais de pressão, tá? Então, de maneira simplificada, o que eu quero que vocês entendam. Quando a gente resfria a água aqui, ela se organiza numa conformação de rede cristalina que acaba alongando aqui os seus componentes rotacionais e vibracionais, tá? E é interessante nós destacarmos isso aqui porque o fato de acontecer isso faz com que haja uma redução bastante significativa aqui da densidade da água quando ela se forma aí em condições normais de pressão, tá? Por isso que o gelo, por exemplo, consegue flutuar sobre a água líquida. Outro aspecto interessante a ser destacado aqui é que as moléculas de água elas conseguem fazer um processo que a gente chama de solvatação. E aqui as moléculas hidrofóbicas fazem com que as moléculas de água se organizem de maneira com que haja aqui uma superorganização em volta dessa molécula hidrofóbica, aumentando a energia do sistema e por isso cada junção dessas moléculas aí hidrofóbicas faz com que haja a liberação aí de algumas águas, o que acaba sendo isso aqui termodinamicamente favorável, tá? O que acaba gerando aqui as interações hidrofóbicas. E por fim, a nossa aula se baseou-se nessas literaturas que nós havíamos descrito anteriormente. Mas em especial eu utilizei bastante aqui o Voigt, o Fundamentos de Bioquímica, adoro esse livro. Se vocês puderem encontrar PDF, não falei isso, mas se vocês pegarem o livro, é uma boa para vocês complementarem aqui os conhecimentos, tá? Isso daqui foi só um esboço, um overview do que nós havíamos comentado na nossa aula síncrona. Beleza? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Beijão!